Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de resolução de questões da prova da UES 2025.2. A questão da vez é a questão de número 2, beleza? Vamos então para a nossa questão. Um objeto colocado no piso de um elevador que se encontra em repouso no térreo tem sua massa m e o módulo do seu peso p registrado por um equipamento calibrado no Sistema Internacional de Unidades, SI. Em seguida, o elevador começa a subir acelerado até chegar ao quarto andar. Então, vamos marcar aqui logo ó, que ele está subindo acelerado até chegar no quarto andar. A partir daí, desse ponto, continua subindo, mas agora com velocidade constante. Então, ele vai subir ainda, mas agora com velocidade constante, até chegar exatamente no sétimo andar, beleza? A partir do sétimo andar, o elevador desacelera até parar no décimo andar. Sobre os valores da massa e do peso do corpo ao longo de todo o processo de subida do elevador, é correto afirmar. Gente, uma coisa que já é fato, cara, quando ele fala aqui de massa, a gente sabe que massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, ou seja, a massa não muda durante todo o processo, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? Agora a gente vai olhar exatamente a questão do peso durante todo o processo, tá? Na primeira situação, que foi que a questão ele disse pra gente que o elevador está subindo, então se ele está subindo, esse é o sentido do movimento, então a gente considera como sendo positivo, tá? E aí, até chegar ao quarto andar. Então, o que a gente vai observar? Eu tenho aqui o elevador, tá certo? Aí, quais são as forças que atuam no corpo? Nós temos dois pares de força atuando no corpo. Nós temos o peso aqui voltado para baixo e nós temos exatamente a força normal voltado para cima, beleza? E aí o que acontece? Como ele está subindo e ele fala que é acelerado, ou seja, a aceleração do corpo é maior do que zero, a gente vai poder escrever a segunda lei de Newton, que diz o quê? A força normal menos o peso é igual ao produto entre a massa e a aceleração, tá? Como ele está subindo, esse aqui é o sentido de movimento do corpo, a gente vai considerar positivo, segundo o plano cartesiano, para cima positivo, para baixo negativo. E como a aceleração ela é positiva, quando a gente substituir aqui na equação, vai ficar força normal, a gente passa o peso para o outro lado, vai ficar positivo, mais, porque o mais do A vezes o mais aqui da própria equação, vai ficar positivo, então M multiplicado por A. Então percebam, gente, que a força normal é o peso adicionado a uma dada parcela. Isso significa dizer o quê? Que a força normal ela é maior do que o peso, beleza? Isso para a nossa primeira situação ilustrada na questão. Já para a segunda situação, o que nós temos? Mais uma vez aqui o elevador, beleza? Só que agora o que ele está dizendo? Que ele continua subindo, mas a velocidade é constante. E aí, como a velocidade é constante, quais são as forças que atuam no corpo? Eu tenho o peso voltado para baixo e a normal voltado para cima. Aí agora o que nós vamos observar então, gente? Que como ele diz que a velocidade é constante, a aceleração do corpo é igual a zero. O que isso significa dizer? Primeira lei de Newton, o somatório das forças resultantes é igual a zero. Ou seja, a força normal para cima positivo, o peso para baixo negativo, tudo isso igual a zero. Passando o peso para o outro lado, a gente tem que a força normal já vai ser o próprio peso, beleza? Já para a terceira situação, gente, o que ele diz aí na questão? Que ele continua subindo, então ele continua no movimento de subida, o elevador. Tá aqui o nosso elevador agora, tá certo? E aí, quais são as forças que vão atuar nele? Eu tenho o peso, continua indo para baixo, e tenho a força normal voltado para cima, beleza? E aí, agora, ele fala da aceleração. Ele diz que o movimento ele é
retardado, porque ele desacelera. Então isso significa que a aceleração ela é negativa, beleza? Então quando a gente colocar lá na nossa equação, agora a gente vai trabalhar a segunda lei de Newton, porque a aceleração ela é diferente de zero. Então a força normal para cima positivo, o peso para baixo negativo, é igual a mais, porque o elevador está subindo, a massa vezes menos a aceleração, já que ela é negativa. Então a força normal passa o peso para o outro lado, vai ser o peso mais vezes menos dá menos a massa multiplicado pela aceleração. Então percebam, pessoal, agora que nós temos aqui que a força normal ela é menor do que o peso, porque a força normal é o peso tirado uma determinada parcela, tá certo? Então isso significa dizer que a força normal é menor do que o peso. Tranquilo? Depois dessa análise de todo o texto da questão, que analisando aqui o item A, por exemplo, ele diz que ao passar pelo segundo andar, tanto a massa quanto o peso do corpo apresentaram aumento. Opa, aqui já está o nosso erro, né? O peso, beleza, a gente percebeu aqui que houve sim um aumento. Mas a massa, negada, pelo amor de Deus, a massa do corpo não muda. Então significa dizer que a massa ela é a mesma, logo o nosso item A ele está falsinho, falsinho, cédula de 3, beleza? Já o item B, o que ele diz? Que ao passar pelo segundo andar, pode-se afirmar que a massa permanece constante, olha que coisa linda, e o peso do objeto apresenta-se menor em relação aos valores registrados pelo equipamento com o elevador em repouso no térreo. Gente, isso aqui a gente viu que está falso, porque a gente viu que a força normal ela vai ter que ser maior do que o peso, ou seja, a medida do equipamento tem que ser maior do que o próprio peso do corpo. Então, mais uma vez, o item B está falso, beleza? Já o item C, que ao passar pelo oitavo andar, tanto a massa quanto o peso permanecem constantes. A massa, show, permanece constante, mas o peso não vai permanecer constante, gente. Porque esse aqui, que é o terceira situação, é quando ele passa, ó, no sétimo andar, ó. Quando ele passa aqui no sétimo andar, ele está desacelerando. Então significa dizer que a força normal ela é menor do que o peso. Então esse item também está falso. Então, logo de cara, a gente já pode observar que o item correto só pode ser o item D. Mas vamos analisá-lo. Então, gente, aqui no item D, o que a gente pode observar? Que o valor do peso pode variar ao longo de toda a subida. Perceba então que ele pode sim variar. A gente teve em um determinado momento que era maior, outra hora ficou igual e outra hora ficou menor, como a gente pode perceber aqui, beleza? E de forma que a medida do valor do peso no terceiro andar é maior do que o valor registrado pelo equipamento no nono andar. E de fato, gente, lá no terceiro andar, ó, ele foi até o quarto acelerado. A gente viu então que aconteceu isso aqui. Quando ele chega no nono andar, aqui é a partir do sétimo, ó, de novo, ele desacelera. Então ele é menor, beleza? Então, de fato, o peso lá no terceiro andar, ele vai ser maior do que o peso registrado no nono andar. Beleza, gente? Então, pessoal, podemos perceber que, de fato, o nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Tá certo, gente? É assim que me despeço de vocês. Se ainda não curtiu, dá aquela curtida bacana. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, marca o sininho para que você possa receber todas as videoaulas que aqui forem postadas. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, galera. Fui!